Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando o nosso tradicional Contextualizando. Lembrando que a galera que é membro está vendo esse vídeo antes. Esse vídeo vai subir no dia que a gente gravar, que é a quinta-feira, que é a hora que a gente está gravando agora. Os membros 92, 93 e 05, todos os membros, os 93 e o 05 vão ver ainda um pré-jogo, porque hoje o tema do Contextualizando não poderia ser outro. Estamos às vésperas, na verdade, na véspera do clássico São Paulo e Corinthians. Amanhã estaremos no Morumbi. Amanhã não, quer dizer, amanhã para a galera que está vendo na sexta mesmo, mas para a galera que está vendo na quinta depois. Então estamos nas vésperas, nós estamos nas vésperas do clássico. O clássico que a gente esperou o resultado e eu fiquei até surpreso com o resultado. Eu achava que o Corinthians passava. Não, o resultado em si é completamente surpreendente. E aí a gente tinha que esperar para ver os desdobramentos, o que isso ia refletir, como que a gente ia receber o nosso rival. A gente podia ver um rival, sei lá, goleando, vindo com moral, vindo com time reserva. Agora perdeu, a gente esperou um pouco para ver no dia seguinte, né, agora já à noite. Como é que eles iam absorver, né? Qual foi a repercussão disso tudo? Se ia sobrar para o técnico dele, se não ia, porque também tem interferência na maneira que eles vão jogar no sábado, ou que eles jogariam no sábado. Eu acho que, avaliando tudo isso, eu acho bom para o São Paulo. Eu acho bom, só que, ao mesmo tempo, criou-se, naturalmente, uma pressão muito grande em cima do São Paulo. Porque a gente sabe como as coisas funcionam. Se o São Paulo não ganha o jogo, por qualquer motivo, ninguém quer saber que é clássico, ninguém quer saber nada. Vai falar, os caras não ganham do Guarani do Paraguai e a gente não consegue ganhar deles. E vai ser esse o discurso e ponto. E vão falar ainda, os caras tiveram um jogo no meio da semana, nós não tivemos. Os caras jogaram em 10 jogadores, praticamente 15 minutos do primeiro tempo mais o segundo tempo inteiro, quer dizer, tem o desgaste. O São Paulo acumularia 3 jogos sem vitória, isso passaria a pesar, e não conseguiria... Não está em zona de classificação. Não conseguiria ficar na zona de classificação do seu grupo. Tudo isso ia ter um peso muito grande. Só que eu acho positivo, porque assim, ainda que o Corinthians venha todo com o maior apetite do mundo para tentar dar resposta, estancar a crise deles, responder imediatamente, não sei o quê, eles podem vir com o maior apetite do mundo, mas confiante eles não vêm. E esse fator de confiança provavelmente vai pesar muito, até porque assim, é um jogo em que eu fico muito curioso, porque se a gente parar para pensar os jogos do São Paulo em 2020 até aqui, exceção feita ao jogo contra o Santo André, que de fato no começo do jogo, no segundo tempo era outro negócio, o gramado está bem melhor, mas no começo a bola chegou a parar em poça, chegou a acontecer tudo isso, gramado completamente ou longe do ideal, digamos assim. Exceção ao jogo contra o Santo André, os outros 4 jogos de São Paulo, os primeiros 15, 20 minutos foram muito bons, em todos os 4 jogos. Contra o Palmeiras, talvez tenha sido o melhor momento do São Paulo no jogo. Contra o Água Santa, um adversário extremamente frágil, mas que o São Paulo conseguiu jogar bem, fez o gol por volta disso. Contra o Novo Horizontino, fez os 2 gols anulados nesse período. E a mesma coisa contra a Ferroviária, teve inúmeras chances de sair atrás do placar. Então, para um time que não vai vir confiante, e para um time que já vai jogar fora de casa, por tudo isso, e para um São Paulo que costuma começar bem os seus jogos, de repente é um período do jogo em que a partida pode se encaminhar positivamente para o São Paulo ali. E que o São Paulo poderia, de repente, abrir uma vantagem importante nesse período do jogo. E minar mais ainda a confiança, obrigar os caras a saírem para o jogo. Uma coisa que é complicada o Corinthians jogou bem. Tem algumas jogadas ofensivas que mostrou qualidade. Assim, para chutar, o próprio segundo gol que o Wagner Love rola pro Roselli fazer o gol, é uma bela jogada, né? Então, assim, São Paulo vai ter que tomar cuidado com alguns desses jogadores, se eles estiverem, né? Esse Luan, mesmo esse Pedrinho que pode querer responder. Todos, tudo é sempre perigoso. Assim, a grande questão a gente sempre falou aqui, quando o São Paulo teve todas as mudanças de técnico, a gente cita muito isso aqui, a mudança de estilo de um técnico para o outro, constantemente, e a gente cita lá desde de Osório, indo para Doriva, aí volta para Bausa, aí vai para Ricardo Gomes, enfim, não estou falando a ordem exata que é do Bausa. Na verdade acabou por coincidência sendo a ordem exata, mas vários desses, né? Rogério e Dorival, aí você sai pro Aguirre, você vai pro Jardine, vem pro Cuca, vai para Diniz, São Paulo não sabe o que ele quer. Isso tudo afeta, obviamente, o estilo de jogo de São Paulo e o quanto tempo o São Paulo demora para conseguir responder àquele treinador. O Corinthians está vivendo um pouco disso.
Pela primeira vez em muitos anos, porque Sim. o Corinthians, mas o Corinthians trocou técnico, mas o Corinthians manteve a mesma linha. Acho que os caras pegaram isso desde o Mano Menezes. O Corinthians é um time reativo. E quando eles tentaram mudar isso, talvez tenha sido sempre os piores momentos deles. E agora um pouco com o Thiago Nunes, só que é um começo. Sim. Só que quando eles trouxeram o Oswaldo de Oliveira, que aí você nem devia ter trazido o Oswaldo de Oliveira, você traz. Eles trouxeram o Cristóvão Borges. Quando tentou ter essa ruptura, eles sofreram muito. Até porque escolheram até treinadores que não era a melhor escolha, digamos assim. Tudo bem que aí o São Paulo também fez isso, né? Não, o São Paulo é craque de escolher treinadores que não eram para ter vindo. Sim, e aí como um extra, você substitui aí um nível. O São Paulo acumula erros, né? O São Paulo não toma uma decisão errada só. Então isso tudo vai pesar, só que se em algum momento for dar certo, eles estão no caminho aí deles. Sim. Como a gente teve, e aí para fazer um comparativo, pensando já no jogo de sábado, quando a gente tinha Edgardo Bausa, o começo de trabalho do Bausa não foi bom. Não foi um começo de trabalho bom. A galera já queria a cabeça dele. Quem que é esse cara? O São Paulo demorou para assimilar o estilo de jogo do Bausa, para conseguir encaixar um time, para fazer aquele time de vários jogadores novos, as contratações que foram feitas pontuais para esse time da Liga. Então isso tudo vai acontecer. E se você via que com o passar dos jogos, inclusive durante a própria Libertadores, você consegue perceber isso muito claramente de um jogo ao outro da Libertadores, que não é toda semana, né? O Campeonato Paulista tem no mínimo o dobro de jogos, né? Na primeira fase, você conseguia perceber claramente uma diferença de um jogo para o outro, para o Trujillianos, de um jogo do River Plate para o outro, que é ainda mais distante, especialmente do jogo do Strongest, que o São Paulo perde no Pacaembu, um resultado tenebroso, e faz uma partida incrivelmente consciente e organizada na Bolívia para conseguir a classificação. E sem goleiro. Já foi sem goleiro, daí expulsaram, até melhorou. Ainda expulsaram o rapaz que estava lá fazendo as vezes de goleiro. O Então, tudo isso pesa, só que para os dois lados. A gente falou aqui da pressão que isso tudo pode gerar e tudo mais, só que, salvo uma catástrofe contra Oeste e Ponte Preta, eu acho que uma vitória no sábado praticamente carimbaria o passaporte do São Paulo, assim, o passaporte da tranquilidade até a Libertadores. São Paulo, a gente vai ter o jogo no meio de fevereiro, o São Paulo joga na primeira semana, quase no fim da primeira semana de março, dia 5, só que até lá o São Paulo só tem 2 jogos. Então, salvo uma catástrofe nesses 2 jogos, vai servir para, beleza, ganhou o clássico, assentou, vai ter no máximo as complicações de sempre, políticas, né? Enquanto a gente está gravando esse vídeo, acabou de sair a notícia de novo pedido de afastamento, agora com pedido de afastamento geral, de presidente, conselho, o presidente do conselho. Engraçado como essa galera escolhe, né, umas datas assim, sempre tem um jogo importante. Sim. Aí é nessa hora que é a hora que ano passado foi no dia anterior ao jogo do Internacional, que poderia classificar o São Paulo para a fase de direta Libertadores, ou colocar o São Paulo 2 posições para baixo. Nossa. Então, não, e assim, falando assim do São Paulo, a oportunidade que o São Paulo tem agora é a melhor em 2 posições para baixo não podia, mas uma para baixo e a outra brigando. Deixar colado. Exato. A situação que o São Paulo tem em relação ao rival é muito confortável, né? O rival vem de um jogo difícil, né? O Corinthians vem de um jogo difícil, vem não só de um jogo difícil, como do desgaste emocional. Eles estão assimilando o trabalho do novo técnico, isso tira um pouco de confiança. E o São Paulo tem ali o Fernando Diniz, é uma figura, os jogadores sabem que, poxa, a gente gosta do Fernando Diniz, a gente quer que o Fernando Diniz fique. Esse é um jogo-chave para a gente dar uma resposta para a torcida. Esse, mais do que todos os outros, é um jogo para mostrar. O São Paulo também, nesses últimos jogos, mesmo os jogos que jogou e não conseguiu o resultado, não faltou determinação. E a gente espera que contra o Corinthians também não falte. Mas assim, é a primeira vez que a gente pega o Corinthians mudando um estilo de jogo, logo após uma eliminação traumática, quer dizer, tudo. Normalmente a gente pega na situação contrária. Então São Paulo pode ter uma oportunidade aí, aproveitar essa oportunidade, e ainda, eu duvido mas é o Fernando Diniz, então é sempre uma surpresa, mas o Fernando Diniz, pela primeira vez, ele tem à disposição o Igor Gomes, e tem à disposição o Antony. A gente vai ver, porque assim, hoje, quinta-feira, o treino do São Paulo já foi só parcialmente aberto. Sim. Amanhã vai ser totalmente fechado. Então, especula-se, né? Porque assim, eles perderam o dia de treino, é complicado colocar os moleques no clássico. Eu tentei explicar isso no Twitter, algumas pessoas, mas
mas um ou outro tiveram uma dificuldade de entender que a carga de treinos na seleção brasileira é diferente, o ritmo de jogos, a sequência. A falta de uma pré-temporada, se nenhum desses meninos teve pré-temporada. O São Paulo vai precisar muito deles a partir do dia 5 de março. Nenhum deles pode machucar, porque o Antony é o jogador a ser vendido no meio do ano, porque a gente vai precisar estancar a dívida, e ele é o jogador que tem hoje o maior valor, né, de especulação de mercado. E então, assim, o São Paulo não pode se arriscar, não pode ser irresponsável, e ainda por cima os caras não treinaram com esse time, quer dizer, não jogaram com esse time ainda esse ano. Então, o Fernando Diniz pode colocar eles? Pode colocar um deles? Pode colocar o Antony, por exemplo? É possível, ainda que eu acho que o Igor Gomes fosse fazer mais diferença no jogo. O Igor Gomes seria mais importante se ele tivesse inteiro, 100%, e ele jogou pouco, né, na seleção. O Igor Gomes nem jogou, todo período, então assim, é um jogador que eu teria esperança de repente, ainda que tenha todas essas preocupações, mas eu teria esperança e faria uma diferença enorme. Então o São Paulo tem uma possibilidade muito grande, não sabemos se o Corinthians, por conta do desgaste, vai rodar alguém do elenco. Corinthians, acho que eles vão vir com tudo, porque senão, se perder para o São Paulo, o Corinthians, o Thiago, isso é uma especulação, mas o Thiago Nunes vai dar uma bela balançada, porque perder a classificação na pré-Libertadores tirou o Corinthians da Libertadores e da Sul-Americana. Eles repetiram o que aconteceu com a gente no ano passado. Então, seria uma crise muito grande, poderia sim repercutir e trazer pressão para o técnico novo. E o São Paulo também, se perder, o Fernando Diniz já vem de... por todo o contexto. Os dois estão provavelmente, assim, se o Corinthians classificasse e viesse com um time titular, isso é um cenário... Vamos fazer as hipóteses. Um cenário hipotético total. Uma derrota é óbvio que ia ter toda a pressão, porque sempre tem. Mas ali, uma derrota nesse cenário, talvez se o time perdesse e jogasse minimamente bem, como aconteceu algumas vezes, especialmente no jogo contra o Novo Horizontino, que não perdeu, mas foi um resultado inesperado, até pelo Novo Horizontino estar poupando e pela arbitragem ter sido o que foi. Teria mais... não, tudo bem, era classe, mas o time melhorou. Ia ter algum porém, teria. Eu já acho muito difícil agora. Por todos os fatores que a gente citou no começo do vídeo. A pressão está com o São Paulo. A pressão está com o Corinthians, mas parece que a responsabilidade maior está no São Paulo. Então vamos colocar dessa forma. A responsabilidade está com o São Paulo, a pressão está no Corinthians. O Corinthians... É um cenário quase inédito nesses últimos tempos. Pois é. Mas a responsabilidade é do São Paulo. Diria assim, até um favoritismo em função de todas essas circunstâncias. Por jogar em casa. Por todas essas circunstâncias. A eliminação, o desgaste. O Corinthians não rodou elenco também, então está assimilando um trabalho novo, e é muitos anos que o Corinthians não faz essa troca. Então há um certo favoritismo, que não quer dizer nada, porque o Corinthians é um time que tem muita confiança contra o São Paulo. O Corinthians é um time que, mesmo no trabalho hoje, um amigo me falou, não acho que a gente vai perder, porque os caras têm essa confiança. Pelo menos empatar, ganhar ou empatar, duvido muito que perca. Eles têm muita essa confiança. Se a gente pegar como padrão, era um cenário completamente diferente do que aconteceu no ano passado. São Paulo já com o Fernando Diniz, Fernando Diniz num outro cenário completo, da necessidade de resultados e tudo mais, e o Corinthians já fazendo a transição dele lá para o estilo de jogo que eles estão tentando assimilar hoje. O São Paulo foi muito bem. Foi um dos bons jogos, se eu não me engano, naquele momento chegou a ser considerado como um dos melhores tempos do São Paulo, do Fernando Diniz, né? Porque ainda não era um período de muitos jogos. Então, o São Paulo tem um caminho. Naquela partida, o Igor Gomes ele foi muito importante. Não sei se jogará. Eu acho que o Fernando Diniz conta muito com ele, até mais do que com o Antony. O Fernando Diniz ele fala muito do Antony, mas eu acho que ele tem uma noção que o estilo do Igor Gomes é um estilo que falta para o elenco de São Paulo. E é mais difícil de substituir, né? Porque assim, não menosprezando a qualidade do Antony, que demorou muito. Também o São Paulo também não tem grandes dribladores, longe disso. Mas o trabalho, a diferença que um Igor Gomes faz num jogo é mais... Mas você tem um Vitor Bueno, que, por exemplo, só para fazer um paralelo até um pouco grotesco, mas só para fazer essa comparação. O Vitor Bueno tem um pouco do drible, tem um pouco de você jogar na ponta, você consegue cair um pouco para dentro, você consegue ter um passe, você consegue fazer uma jogada de linha de fundo se precisar. O São Paulo não tem, em todo o seu meio campo, Daniel Alves, Hernanes, todos esses jogadores de meio de frente, ele não tem o vigor e
inteligência, a condução né? de bola do Igor visão. Gomes. O Igor Gomes tem uma Não visão tem. de jogo que é um negócio incrível. É um negócio que assusta até. Caiu aqui as luzes. Mas eu preciso arrumar o timer Por isso, para vocês, escureceu tudo pra gente. Exato. Não, para eles não escureceu, só deu uma diferença de claridade. Exato. Tá. Ou seja, escureceu, né? Mas não completamente, que nem pra gente. Por A isso gente ficou que cego, escureceu, né? não ficou tudo preto. Não ficou tudo preto. Então tá bom. Para quem é membro 93, não, esse está aberto para todos, né? Que a gente fez o pré-jogo que a gente deixou de template, teve isso que o Bandana fala que a iluminação já está iluminando o Morumbi. Eu achei, fiquei emocionado. Mas ilumina mesmo. Teve isso. Ilumina. Muito rápido. Foi. Mas, enfim, fazer essa comparação, o São Paulo não tem um jogador que consegue pegar a bola, conduzir, como o Igor Gomes faz, até entrar na área, como o Igor Gomes entra. O Igor Gomes ele tem melhorado muito nisso. O próprio jogo contra o Ituano no passado, que é quase uma das primeiras partidas do Igor Gomes pelo time titular do São Paulo, se não me engano, a estreia dele como titular, ou um dos primeiros jogos, não vou lembrar exatamente, mas que ele faz 2 gols. São 2 gols de um jogador meio-campista que consegue entrar na área com qualidade, consegue se posicionar, consegue chegar para finalizar, ele tem uma boa finalização. Então, nenhum jogador do São Paulo de meio-campo para frente tem essa característica, principalmente. Bom, tá ali. O Hernanes ele não tem essa facilidade toda de entrar na área vindo de trás, ele é um cara que arma um pouco mais o jogo, ele tem muito mais tendência a recuar e tentar fazer a bola chegar na frente. O Igor ele tem uma característica bem diferente. Não à toa, se não me engano, foi no jogo contra o Ceará, ele jogou até um pouco mais avançado muitas vezes. Então, é um jogador entre Igor e Antony, eu tenho muito mais curiosidade e esperança que quem possa melhorar o time de São Paulo seja o Igor Gomes. Quando o time tiver organizado, o Igor Gomes deve aparecer muito, o Antony deve sair no meio. A expectativa é só Ajax até. Assim, dependendo do desempenho do Igor Gomes, a gente não sabe o que pode acontecer, porque o São Paulo tem que fazer um dinheiro muito considerável aí. Seria uma pena. O Igor Gomes seria um cara para se vender isso aí no final do ano, sabe? Sim. Seria bom ter esse menino pelo menos até o fim do ano, a esperança. Então o São Paulo deve jogar com um time muito semelhante ao dos últimos jogos. Eu duvido que tenha alguma mudança. Não acredito que volte o Bruno Alves. Acho sim. Que o Bruno Alves volta. Sim, na zaga, Bruno Alves e Arboleda, deve ser isso. As grandes dúvidas, aí lateral deve o Juan Fran jogar ainda. Sim, a grande dúvida é se joga Igor ou Antony. Porque o resto é igual. Aí Pablo, Pato, mais ou menos na mesma. Se jogar o Antony, sai Pablo ou Pato. Você acharia que. Você apostaria em quem? Eu apostaria que sai o Pablo, eu tiraria o Pato. Por todos os motivos que a gente já sabe e por deixar. Eu gosto do Pablo na função de centroavante. Deixar o Pablo mais perto da área, sem a necessidade de ter que sair da ponta para ir buscar ser parceiro de alguém dentro da área, não ele ser o cara fazer o pivô, que chega com que recebe uma companhia, não ele ser a companhia. Eu prefiro ele nessa função, mas enfim, são 2 jogadores que não vêm muito bem, longe disso. Fernando Diniz vai ter que fazer a sua escolha, e o Igor, se entrar, seria na vaga do Hernanes. É por isso que eu acho que o Igor começa no banco. Não teve pré-temporada, chegou acho que terça-feira. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Igor começa no banco. E assim, você começa com um jogador mais experiente. O Hernanes, ele tá saindo mesmo, pelo menos isso, né? O cara tá pelo menos tentando dosar o Hernanes ali, sabendo da condição de veterano que veio de uma contusão que tirou ele praticamente da temporada toda. Eu apostaria que o Hernanes começa, e aí dependendo de como está a partida ou da necessidade, o Fernando Diniz possa assim se arriscar com um desses meninos, porque o Fernando Diniz sabe que esse é um jogo que ele não pode perder. A gente falou de responsabilidade, e eu falei pressão nesse sentido. Sim. São Paulo tem essa pressão por conta da responsabilidade. Vai pegar o Corinthians numa situação difícil. A gente já teve isso quando o Aguirre enfrentou e foi a demissão do Aguirre. O Corinthians estava numa situação difícil, o Aguirre não conseguiu aproveitar e cometeu um erro muito grave, e isso causou a demissão dele, e não deveria ter sido só isso, mas foi só isso. Então, para se ver como um jogo, São Paulo e Corinthians, praticamente já... É um peso muito grande. É um peso muito grande, muito grande. Num cara que vem de 2 resultados ruins, com equipes mais fracas, não classificado na zona do Paulista, do Campeonato Paulista, às vésperas de uma Libertadores, sem a confiança de boa parte da torcida, talvez a maioria hoje, ganhar esse jogo muda a chave. Então, e se ganhar bem, muda a chave muito, muito. Mas é um jogo muito difícil, contra um adversário que tem muita confiança, porque construiu essa confiança com resultados nesses últimos anos. O Corinthians, mesmo quando está mal,
faz muito mal para São Paulo, ou com empate, ou com uma vitória num gol. Questão de fase geral também. A gente já teve fases contrárias, Ah. mas eu tô falando dessa confiança é construída nesses jogos mais recentes. Ah. Até Ao jogos que São Paulo merecia, por Por exemplo, de exemplo. um time ter uma década muito positiva ou ter uma década negativa. Isso aconteceu. E a década anterior, principalmente a segunda metade dela, foi totalmente do São Paulo. Sim. É, E aí era o construiu contrário. tabu. Quando o São Paulo ia enfrentar o Corinthians, era o Corinthians que não tinha confiança nenhuma, e o São Paulo São que Paulo ia. construiu o tabu de 2004 2007, o Corinthians construiu o tabu desde 2007 a 2011, então de lá pra cá, infelizmente começou a era que o São Paulo não consegue Ganhar clássico, Exato. clássico, jogo grande. Exato. Não é só o Corinthians. O problema do São Paulo não é apenas o Corinthians, não é uma criptonita do São Paulo, não. É o Corinthians, é o Palmeiras, é o Santos. Todo mundo dá trabalho pro São Paulo. Ainda que nos jogos no Morumbi a situação ainda seja, mesmo nessa década, ainda seja muito mais São Paulina do que qualquer outra coisa. Pelo menos isso foi deixado intacto, inclusive para finalizar o vídeo, 3 recados não aleatórios, muito pelo contrário, acho que todos eles têm pertinência? Não, todos eles estão completamente alinhados com o vídeo. O primeiro deles é disso, né? Depois de Guarani do Paraguai de novo, Nacional de Montevidéu, Colo-Colo, Audax de Fernando Diniz e Sidão. Depois de tudo isso, essa eliminação do Corinthians agora será mais um período em que a discussão entre arenas e estádios não será convenientemente pautada por algumas pessoas. Então é mais um período aí que incrivelmente ninguém vai tocar no assunto de que o estádio X não sei o que, ou o estádio Y não sei aonde. De repente é bem provável que se o São Paulo engatar aí uma sequência de 4 ou 5 jogos sem ganhar em casa, aí esse pessoal traz a discussão de volta para cá, essa discussão de que não, a arena, porque mentes comparam, diria o outro, né? Mentes humanas comparam. Então tá bom. Imagina o Guarani do Paraguai, que joga no estádio para 8 mil pessoas, quando muda para jogar para um estádio maior, não lota 1/3 do estádio. Imagino eles, né? Vieram aqui 2 vezes nesse intervalo curtíssimo de tempo e conseguiram sair classificados. Colo-Colo, com o gol do mesmo cara, né? O mesmo cara. Não, acho que foi o mesmo. Foi o mesmo cara. Então, foi o mesmo cara. Ainda falaram, o raio caiu de novo. Então, porque talvez tenha sido do Guarani, mas enfim, não sei. Não, nem o Guarani, lembro. o mesmo jogador. E o pior, ele saiu. Não, então, ele saiu do Guarani, ficou um tempo fora, voltou a tempo de fazer o gol de novo. Tanto que ele foi muito celebrado no fim do jogo. Mas a gente também tem Nacional do Uruguai, tem Colo-Colo, com nenhuma grande arena, o Audax, acho que menos ainda, né? Então, essas exceções, essas pequenas exceções, né? Vale lembrar isso tudo durante a possível década mais vitoriosa da história do rival, que começou no Pacaembu. Então, não teremos, provavelmente ninguém encontrará a discussão entre arenas e estádios. Tá, mas quando o São Paulo tiver uma má fase, aí a gente volta a discutir, porque geralmente isso é pautado no oportunismo. A Vivi mandou um recado e ela está aqui do lado. Sim, não, esse é o terceiro. Ali, eu falei 3 recados. O seu já é o terceiro? Não, esse foi o primeiro. O segundo é o da Vives, para quem for ao clássico, e mesmo para quem não for. Cuidado com a questão da camisa no metrô. No fim de semana passado. Sim, no fim de semana passado a gente teve confusões no metrô e aparentemente teremos retaliações para o clássico de logo mais, apesar de ter torcida única. Então, eu dessa vez, a gente geralmente dá opinião, mas dessa vez a gente está sugerindo que você confie na gente. Porque se depender do Ministério Público, tem torcida única, tá tudo bem, pessoal. Paz no mundo que resolve a torcida única. Então, se depender do Ministério Público, é assim. Como a gente tem um pouco mais de realidade e a gente não quer só estragar o futebol, essas coisas assim, a gente vai falar o que vai acontecer. É possível que tenha enfrentamento no metrô, como todos os jogos que tem torcida também. Então, todos não, né? Como os jogos que tem torcida também acontecem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a torcida única não resolve tudo. Quem diria, hein? Quem diria? São duas coisas, são 2 teorias aqui que o Gabriel está colocando abaixo. A do estádio versus arena, que a galera acha que a arena dá uma vantagem e não estética. O negócio do show, por exemplo, do Palmeiras pode ser uma vantagem se colocar não tem nada show e sair. Não estraga a grama. Tá, porque legal, hein? Bota de cimento, faz de cimento também. Enfim. Isso é uma ideia. Tá. E a terceira coisa cimento, assim. Gostei. Futsal. E a terceira coisa não foi só por isso, tá? Eu vou começar abrindo, deixando bem claro que não foi só por isso, mas também não acho que seja uma grande coincidência que São Paulo e Corinthians tenham sido eliminados em 2 anos seguidos por equipes muito mais fracas. Ambos foram para a Florida Cup, ambos quiseram jogar o campeonato estadual com a maior seriedade do mundo. O Guarani, a gente citou aqui, no Contextualizando passado, se eu não me engano. Faltou perna para o Corinthians no primeiro jogo. No jogo do Paraguai, para quem viu o jogo, o Corinthians chegou no segundo tempo extremamente cansado fisicamente.
para um time que ainda teve jogador expulso com 20 minutos de jogo, jogou aí 60, 65 minutos com um cara a menos, mais difícil ainda. Então, assim, São Paulo eliminado, Corinthians eliminado, mesma estratégia, mesma coisa, ambos tinham um time muito superior. De novo, não foi só por isso. Assim como eu também não acho que tenha tido peso zero nisso tudo. Então assim, é isso. Às vezes acertar tudo. É muito curioso isso, né? Você bate uma falta no gol, bem batida, a chance dela entrar é maior. Às vezes pode acontecer de você fazer igual o Daniel Alves, chutar a bola na barreira, ela desviar na barreira e entrar no gol. Às vezes acontece. Mas quando você vai treinar para chutar a bola no gol, porque é mais provável que você faça um gol chutando a bola no gol do que você contar com o acaso de... não, peraí, deu certo com aquele cara lá, vou começar a mirar na barreira para ver se a bola desvia e entra. Cara, precisa ser um gênio, hein? Precisa ser um gênio. Preciso chutar a bola na cabeça do fulano ali, vai desviar direitinho. Então é isso que a gente fala. Quando a gente fala assim do que é certo, o que é certo não garante a vitória. Mas fazer o certo, você vai treinar para dar o passe certo e não um passe com desvio na perna do adversário. Você vai torcer, enfim, você vai sempre tentar fazer o correto. O planejamento do igual a gente tinha comentado aqui mesmo, contextualizando. E do São Paulo, a gente sabe o que aconteceu ano passado. Foram erros bem complicados e muito custosos, tanto para o São Paulo do ano passado, quanto para o Corinthians desse ano, que perdeu Libertadores Sul-Americana. E ambos se enfrentam sábado. Então é isso, voltamos com o vídeo, vamos ter um pré-jogo para a galera 93 e 05, lembrando que você pode ficar membro a qualquer momento, basta clicar no Seja Membro aí e correr, e você que é membro 92, mas quer ver o pré-jogo, você pode migrar de plano também, isso é muito possível, dá para fazer, é bem fácil, e pode cancelar também a hora que quiser, não quero mais, aí pode, mas quem está apoiando a gente agradece muito. Sim. E já está ali, agora vai depender do jogo São Paulo e Corinthians, obviamente, mas está no forno, o vídeo já está pronto, um de erros, que é da galera 05. Sim. Mas... todos os dias estão prontos, só pegar o vídeo que deu errado e postar. Não, mas eu estou dizendo aquele clipe sagrado. Mas aquele... é só final do ano? Só final do ano? Não, vamos colocar antes. Depois vê, vai. Depois 7 minutos de vídeo. É isso, então tá bom, galera, é isso. Que seja um bom jogo para todos nós. Sangue nos olhos, que São Paulo entenda o que é o momento e que jogue com a intensidade que precisa e que a gente consiga ter uma semana feliz. E para a galera do pré-jogo, o pré-jogo será um pouco mais elaborado, um pouco mais focado no campo, focado nesse retrospecto que eu citei no vídeo de hoje. Então será um vídeo bem diferente desse que foi aqui, um vídeo complementar. Isso, certo? Feito no estádio. Sim. Então é isso, um abração para todo mundo e vamos São Paulo.